Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro. E hoje é aquele quadro que você adora. Quando eu comecei a fazer isso, eu achei que pouca gente ia acompanhar, porque os vídeos ficam muito longos e a gente não tem uma temática específica sendo abordada. Mas aparentemente é o favorito dos nossos inscritos aqui no YouTube e dos nossos seguidores lá no Instagram. É o quadro do Blaugrana Responde, onde lá no Instagram, que é o mesmo arroba aqui do YouTube, blaugrana.brasileiro. A gente coloca uma caixinha de perguntas nos stories. Durante 24 horas a galera manda lá à vontade quantas perguntas forem. Eu não leio de antemão, eu tenho contato com elas a primeira vez aqui enquanto estou gravando e eu saio respondendo quantas couberem em 1 hora de vídeo. Se você quiser ter a sua pergunta respondida aqui, segue a gente lá no Instagram e fica atento nos stories, que a gente pode mandar a caixinha a qualquer dia da semana e logo na noite seguinte vai estar aqui a resposta. Tudo bem? Antes da gente ir para as perguntas e respostas, deixa eu só fazer aquele velho pedido que a gente faz em todo vídeo e é necessário. Curte, se inscreve no canal, ativa a notificação, é só clicar no sininho. Fazendo tudo isso, você nos ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Aquele velho trato, tu me dá o engajamento, eu trago conteúdo de qualidade para ti. Já foi? Então vamos lá. Vamos para o nosso Blaugrana Responde de número 10. A primeira pergunta é do Pires Gabriels. Como era o estilo de jogo do Barça antes do Cruyff? E a minha resposta bem sucinta para você é: não existia. Como a maioria dos clubes hoje não tem um estilo de jogo próprio, não tem uma filosofia de jogo do clube, incorpora a filosofia de jogo do treinador que tiver no comando, certo? Você já deve ter percebido que lá no Manchester City chegou o Guardiola, ele trouxe a sua maneira de entender futebol. Quando ele sair, uma outra proposta de jogo vai tomar conta do clube. No Bayern de Munique, que é um clube gigantesco, você já teve Ancelotti, já teve o próprio Guardiola, você tem agora lá o Kompany, já teve o Nagelsmann e cada um montou a sua maneira de jogar. Cada um montou o time na sua maneira de enxergar futebol. O Barcelona é um dos pouquíssimos clubes no mundo que tem uma filosofia de jogo que não importa quem seja contratado, ela acaba tendo que ser preservada. Filosofia essa que começa na base e que chega até o profissional. É um dos segredos de você ter uma equipe onde os jogadores mais jovens vêm da base, assumem protagonismo e conseguem se inserir com facilidade, porque eles não têm que fazer nada muito diferente daquilo que eles aprenderam ao longo da vida toda. Essa faceta que o Cruyff trouxe do Ajax, ou Ajax, se você preferir, o clube no qual ele fez história antes de vir jogar no Barcelona, ele já trouxe essas ideias ainda quando era jogador e o Barcelona foi aos poucos incorporando. Depois ele virou uma figura que alguns podem achar que era só um técnico, mas era muito mais do que isso. Era simplesmente a cabeça pensante de toda a estrutura da instituição. Não é à toa que só existem 2 indivíduos que têm um espaço só seu no Museu do Barcelona. Puyol, Ronaldinho Gaúcho, Xavi, Iniesta, Maradona, nenhum deles tem um salão só seu. Hoje tem um salão do Messi, e tem que ser assim mesmo. E quando eu fui a primeira vez ao Museu do Barcelona, nem tinha do Messi ainda. O único era o Cruyff. A importância dele para a história do Barcelona, como jogador, como treinador, e como conceito de ser um clube com uma filosofia própria, não sair incorporando o que o treinador trouxesse, isso daí colocou ele, para muitos, na condição de figura mais importante da história do clube. Mais que o Messi? Para muitos, mais que o Messi. Porque o Messi, ele é um resultado do que o Cruyff implementou no Barça. E o Cruyff é a causa de nós termos Messis, Iniestas, Xavis, Puyóis e tantos outros jogadores que surgem em La Masia
ou até atletas que são contratados de outros clubes, mas que chegam para dar o salto definitivo para a condição de primeira prateleira do futebol em Barcelona. Vou ser polêmico aqui. O Ronaldinho Gaúcho, quando chega em Barcelona, ainda não era o R10. Já tinha ganhado a Copa do Mundo com o Brasil, mas ainda não era o R10. Ele vira um astro mundial com a camisa do Barça. Conseguir desenvolver talentos, inseri-los em um sistema de jogo atrativo para quem assiste e ainda assim competitivo, temos muito a agradecer ao Johan Cruyff e justamente por isso ele foi o primeiro homem a ter um salão só dele no Museu de Futebol do Barça, logo depois que ele faleceu, e hoje só tem dois, ele e o Messi, beleza? Então, antes dele, não tinha essa de estilo de jogo não, no Barcelona. E até hoje a maioria dos clubes, o técnico que vier, se adapta o clube se adapta ao estilo de jogo que o treinador propõe. Segunda pergunta é do Aderito _ de Paula. Por que o Barça quer prolongar o contrato do Ansu Fati antes de emprestar? Isso daqui aconteceu com o Lenglet. Eu lembro, inclusive, que quando eu expliquei isso lá no Instagram, muita gente até levantou a possibilidade, eu achei sensacional a criatividade da galera, de eu estar tentando enganar o público porque eu recebia dinheiro do Laporta para proteger a imagem da diretoria. Na época eu tinha 25 mil seguidores no máximo, então nem tinha a projeção necessária para conseguir controlar a opinião pública. E hoje, que tenho muito mais seguidores do que isso, continuo não tendo e o Laporta nunca me ofereceu dinheiro e se ele oferecesse eu aceitava. Porque dinheiro é muito bacana, não é isso? Obviamente, para mentir não, mas se ele quisesse que eu fosse o garoto propaganda aí da instituição, tirar umas fotos usando as camisas, eu estou à disposição. E aí o que eu expliquei? Vale para o caso do Lenglet e vale aqui para o caso do Ansu Fati. O jogador, ele quando assina um contrato, ele vai receber todo ano um valor e no final do contrato ele vai ter recebido a somatória daqueles anos. Simples, né? Eu assino um contrato de 5 anos para ganhar 10 milhões por ano, ao final do contrato eu vou ter recebido 50. Os clubes, quando assinam contratos, talvez não sejam tão longos, mas são de valores muito altos, eles têm o artifício na reta final do contrato de estender aquele contrato e prometer ou assinar um acordo aonde os valores que já se esperava que o jogador recebesse, eles fiquem divididos pelos anos posteriores. Essa explicação não ficou muito legal, então eu vou para um exemplo. Eu acredito que vai ser mais fácil no exemplo, né? Digamos que faltam 2 anos de contrato para mim, 10 milhões por ano. Então quanto é que falta eu receber? 20 milhões. Só que aí, depois disso, eu não tenho mais contrato. Eu não sei quanto eu vou receber depois disso. Se eu tô jogando pra caramba, voando, com vários pretendentes, com vários clubes querendo me contratar, eu não tô preocupado com isso, porque se não for aqui, no Barcelona, algum outro clube me contrata e eu vou receber a mesma coisa ou talvez mais. Então eu não tô preocupado que o meu contrato tá próximo de acabar. Aliás, é até bom, porque eu tenho oportunidade de negociar e pedir um aumento. Quando eu tô jogando bem, não tô preocupado. Mas imagina que tu tá jogando mal. Caramba, eu tenho um contrato para receber 10 milhões. Mas eu não tô jogando nada. Meu nível tá baixo, talvez eu não esteja nem sendo escalado. Nenhum clube no mundo vai me oferecer 10 milhões. Quando esse contrato aqui acabar, eu vou receber metade disso, ou talvez até menos. Eu começo a ficar preocupado. Guardar dinheiro e eu fico tentando encontrar maneiras de garantir que o meu futuro não vai ter uma queda de renda. Aí vem o clube. Olha, Matheus Norman, vem cá. Tu tem 2 anos para receber 10 milhões, tu não tá jogando nada. Só que esses 10 milhões que tu recebe impactam o nosso fair play financeiro. Nosso fair play financeiro tá sendo bastante sugado por esse teu contrato, que é um contrato de um valor muito alto, e a gente não pode trazer outros jogadores porque tu tá recebendo um salário que não é condizente com o teu desempenho. Bora fazer o seguinte? Vamos estender o teu contrato por mais 2 anos. Então faltam 2, vamos colocar mais 2 anos, tu vai ter 4 anos.
Ao longo desses 4 anos, tu vai receber 30 milhões. Você está recebendo 10 por ano, faltam 2. Você tem garantido na sua vida mais 20. Eu vou te garantir na tua vida mais 30. Esses 20 vão virar 30. Mas tu estende o teu contrato por mais 2 anos. Então tu vai ter um salário reduzido. Vou até fazer a conta aqui para ficar bem exato esse exemplo. 30 dividido por 4, o teu salário vai ficar de 7 milhões e meio. Você não vai mais receber 10 milhões por ano, vai receber 7 milhões e meio. Eu abri espaço no meu fair play financeiro, porque o teu salário diminuiu. Mas ao mesmo tempo, no final do contrato, tu vai receber mais dinheiro do que tu tinha imaginado. Porque no final do teu contrato, no acordo anterior, tu ia receber 20, agora tu vai receber 30. Pegando um exemplo aqui de números soltos, só para facilitar a compreensão. Acaba sendo bom para todo mundo. O jogador que não deve ter um mercado muito grande para si, vai ter mais tempo de contrato, mais tempo para mostrar serviço, mais tempo com garantia de que vai estar empregado e vai receber um valor maior. E o clube pode economizar no sentido de curto prazo, pode economizar num ponto mais imediato e abrir fair play financeiro para trazer reforços, certo? Foi isso que fizeram com o Lenglet. O Lenglet, ele tinha contrato até 2026, estenderam até 2028, aí ele foi emprestado para o Atlético de Madrid. Quando ele retorna, ele consegue a venda, porque lá ele mostrou serviço. E se não mostrasse serviço, estava com a vida garantida até 2028. Mas ao mesmo tempo, o salário dele anual era menor, o que abriu no Barcelona Fair Play financeiro para inscrever alguns jogadores. Com o Ansu Fati vai ser a mesma coisa. O Ansu Fati está sem mercado. Se o contrato dele com o Barcelona for levado até o final, jamais na vida ele vai ter um contrato do tipo novamente. Então, vamos ficar no meio do caminho? Nem eu, nem tu. Tu nem fica sem contrato, mas eu também não tenho que pagar tudo que eu estou pagando. Aumenta o período que você tem de contrato, ao invés de acabar a temporada que vem, vamos até 2028, é esse o acordo. Isso vai facilitar os clubes que estão interessados em você a te levar por empréstimo, porque o teu salário fica mais acessível e a gente, com essa redução, ganha fair play financeiro para contratar. É mais ou menos essa a ideia, né? Mais ou menos essa a ideia. É um pouco estranho, porque a princípio eu tô querendo me desfazer do jogador, mas estendendo um vínculo. Foi aí que quando eu tentei explicar isso no Instagram, a galera achou que eu tava fazendo malabarismos mentais para dizer que a diretoria acertou. Mas à medida que o tempo foi passando, principalmente agora que o Lenglet foi embora, não está mais onerando a folha salarial do Barça, eu acho que fica muito claro que foi um acerto da diretoria e que no caso do Ansu Fati tem tudo para ser igual. Próxima pergunta, Lucas Sansiri. Você acha que é verdade essa notícia do Zé Lucas do Sport? O que você acha sobre? Para quem não sabe, o jornal Marca, que é um jornal de Madrid, soltou a notícia de que o Barcelona está em negociações, para contratar um jogador de 17 anos, que é do Sport Recife, no Brasil, e que é o capitão da seleção brasileira da categoria dele, né? Então, é um jogador teoricamente, segundo a notícia, um jogador de muita qualidade técnica, de muita liderança, que o Barcelona está iniciando conversas para conseguir a contratação. Eu, sinceramente, não vi isso ser reproduzido em nenhum outro meio. Só quem falou foi o Marca. E o Marca é um jornal, sem dúvida alguma, quando o assunto é Real Madrid, que tem muitas informações privilegiadas, o Marca e o AS. O Marca e o AS, antes de qualquer outra pessoa no planeta, eles já sabem quais são as movimentações que vão acontecer de compra, de venda de bastidores no Real Madrid. Foram os primeiros, inclusive. Se eu não me engano, o AS foi o primeiro e depois o Marca logo em seguida confirmou que o Vinícius Júnior não ia até a gala da Bola de Ouro para receber, para acompanhar a premiação, porque o Florentino tinha descoberto que ele não ia ser o premiado. Quem soltou a notícia de que eles não iam foi o AS. E aí o Marca trouxe uma notícia que
se considera correta, embora seja impossível de confirmar oficialmente, de que quem avisou o Real Madrid que o Rodri ia ganhar a Bola de Ouro foi o próprio Manchester City. O Manchester City recebeu a notícia, a ideia era que ninguém mais soubesse, só o ganhador, e aí o Manchester City foi lá e falou, olha, vocês pensam que vocês vão ganhar, vocês não vão ganhar nada não. Não se sabe se em tom de provocação ou de amizade, porque a expectativa era muito grande que o Vinícius Júnior ganhasse. Enfim, eles foram os primeiros jornais a falar sobre Real Madrid. Quando o assunto é Barcelona, são outras as referências, né? São outras as referências. Então eu não consigo confirmar essa notícia, não. Acho, no momento, que ela tem mais chance de ser mentira do que de ser verdade. Mas vamos dar um tempo. Ela, se não me engano, surgiu ontem pela manhã. E ontem, no caso, segunda-feira. Eu tô gravando esse vídeo na terça-feira. Então, vamos dar um pouco mais de tempo para ver se a história ganha corpo e se desenvolve de alguma forma. No momento em que eu estou te respondendo, tem mais cara de não ser verdade do que de ser. Pablo _ Jonathan, o Rashford pode vir mesmo o Nico Williams chegando? Não, isso daí não tem a menor chance. O Barcelona está no momento de retomada da sua normalidade financeira, mas para não perder a condição de clube sem restrições nas contratações, não pode gastar como gastava quando se colocou nessa situação. Né? Muita gente confunde, agora que o Barcelona voltou à normalidade financeira, vai gastar 400 milhões numa janela. Não. Se fizer isso, volta a estar com restrições de fair play financeiro. Se gastar loucamente, se encher o time de jogador com salários absurdos, como nós tínhamos na época do Bartomeu e até hoje estamos sofrendo com esses contratos, isso daí a gente vai voltar a não poder contratar ninguém. Então não tem chance nenhuma de chegar o Nico Williams e mais o Marcus Rashford. E já tem algumas perguntas por aqui, que a gente passa o olho e percebe algumas temáticas que vão ser citadas, do Rony Bardi, né? Que é outro jogador também ponta que deve chegar. Que tá, inclusive, ao longo dessa semana já deve acontecer exames médicos para que ele possa ser anunciado oficialmente. É nesse nível que está a negociação, né? Todos os valores já foram acertados e só falta exame médico. Se ainda em cima disso tudo viesse o Rashford, o Barcelona estaria contratando 3 pontas na mesma janela. Não vai dar. É Nico Williams, nome de peso, Rony Bardi, nome para o futuro. Fechou esse ataque do Barça com 6 nomes. 5 já consolidados e 1 para ser lapidado. Ironicamente, um dos consolidados é justamente o mais jovem de todos, que é o Lamine Yamal, né? O Bardi tem 19 anos, o Lamine Yamal tem 18. O Lamine Yamal já está mais do que consolidado no futebol mundial, o Bardi vem para ser lapidado. Jogo falado! Manda pergunta aqui pra gente. O que você tá achando da janela de transferências em geral até agora? Eu acho que o Liverpool tá se movimentando muito mais do que a gente imaginava. O Liverpool sempre foi muito mais acanhado nas contratações nos últimos anos. Algumas pessoas estão levantando a hipótese de que isso era uma proposta não da diretoria do clube, mas do próprio Jürgen Klopp. O Klopp não queria muitas contratações de peso, porque ele preferia trabalhar com jogadores que sentiam que tinham muito a se provar. Eu não confirmo isso, mas é uma teoria que está surgindo, porque do nada, o Liverpool conseguiu tirar dinheiro, ninguém sabe de onde, para sair contratando um monte de gente, né? Os jogadores que saíram do Liverpool, saiu o Arnold, o salário dele era um salário alto, mas também não era alto o suficiente para você conseguir contratar 3 ou 4 jogadores só com a saída dele. E o clube já contratou o Frimpong, já contratou o Kerk, já contratou o Wirtz. São mais de 200 milhões de euros gastos nesses 3 jogadores, fora o que eles vão receber de salário, que não devem ser salários pequenos. Então o Liverpool está se movimentando muito, se movimentando bastante, aproveitando que as regras de fair play financeiro na Inglaterra são mais brandas. Para você ser punido na Inglaterra, você tem que infringir a mesma regra anos consecutivos, você tem que ter prejuízo anos consecutivos. Em La Liga, se na segunda-feira
você tiver em déficit, na terça-feira já não pode mais contratar. É muito mais complicado de lidar com o fair play financeiro da Liga do que da Premier League. Muita gente até pede para relaxar um pouco essas regras, para que os clubes espanhóis voltem a conseguir contratar grandes nomes. O que já foi conhecido como a Liga das Estrelas, hoje é a Liga do Javier Tebas. Mas não mudaram o cenário, então está permitindo que seja dessa forma, né? O Liverpool é o que se reforçou mais. No entanto, se houver a chegada dos nomes que estão sendo falados, para mim o Barcelona foi quem conseguiu resolver os seus problemas. Porque o problema do Barcelona era a falta de um ponta reserva. A falta de um nome que pudesse vir do banco de reservas no momento em que a partida apertasse ou rodar o elenco no ataque. Nos momentos em que a equipe mostrasse cansaço, era esse o grande problema do elenco do Barcelona, isso está resolvido, né? O grande problema do Liverpool era o centroavante. E até agora o Liverpool não contratou centroavante nenhum. Então, o clube que mais acumulou talento durante a janela de transferências é o Liverpool. Mas se a gente olhar para o clube que conseguiu ser mais certeiro na escolha das contratações, é o Barcelona. O Real Madrid eu acho que está cometendo o mesmo erro que cometeu na temporada passada, de confiar que o Valverde vai ser um jogador de criatividade. Ele não é um jogador de criatividade, tem várias valências, mas o passe qualificado não está entre elas e o Real Madrid vai insistir. Já saíram várias notícias nessa direção, que já contratou o Arnold. Sinceramente, se você está me dizendo que não é mais o Carvajal que eu vou ter que me preocupar, agora é o Arnold, eu, enquanto torcedor do Barcelona, assino. Aonde você quiser, eu assino. Não é mais o Carvajal, agora é o Arnold, eu assino. Sem problema nenhum. Tem o Heisen, que é um jogador de muito talento, mas que ainda precisa se consolidar nessa primeira prateleira. Vai ser a primeira temporada dele jogando em um grande clube, a gente não sabe como ele vai responder. Ele pode responder muito bem, ele pode sentir a pressão, só o tempo vai dizer. E o Álvaro Carreras seria a última contratação do Real Madrid para essa temporada. O Carreras que ficou conhecido como o homem que parou o Lamine Yamal. E eu sinceramente não lembro dele ter parado o Lamine Yamal. Eu lembro do Barcelona ganhar do Benfica de 5-4, com o Lamine Yamal sofrendo pênalti do Carreras. Ah, mas naquele dia o Lamine Yamal não deu 8 dribles e fez 3 gols. Verdade, mas 3 gols ele nunca fez em uma partida só. E 8 dribles no mesmo jogador, raras vezes aconteceu, né? Então, no jogo da ida do mata-mata, o Barcelona jogou com 1 a menos a partida inteira, então a equipe como um todo estava muito condicionada nos seus ataques, tinha um jogador a menos. Ali, para mim, sim, o Yamal foi muito, muito ofuscado, e no terceiro jogo o Carreras não estava. Então, vamos ser sinceros, contrataram o cara porque, teoricamente, ele é o homem que vai parar o Lamine Yamal. E eu não vejo nele nenhuma condição de parar o Lamine Yamal. É um lateral bom, mas não vejo como um lateral que vai marcar época. Eu acho que o Real Madrid é o time que talvez venha menos reforçado com as contratações quando a gente fala dessas equipes que já mostraram uma certa atividade no mercado da bola. O Arsenal, toda semana falam que vai contratar o Zubimendi, nunca anuncia, mas eu acredito que vai anunciar já já. Não é esse o problema do Arsenal. O Arsenal não tem problema nessa saída de bola. O problema do Arsenal é o definidor que recebe essa bola dentro da área. Eles estão olhando para o lado errado. O City contratou muito, mas eu quero ver como é que essa galera vai responder ainda. Eu acho que é muito jogador, mas nenhum jogador que a gente possa dizer que mude o patamar de uma equipe. O tempo vai dizer se eu estou certo ou errado. Não, eu acho que o Hasder é bom jogador, mas não muda o patamar de uma equipe. O Cherki é um jogador de muito talento, não muda o patamar de uma equipe. Enfim, e a gente vai ver se esse Manchester City vai voltar a ser o City de De Bruyne, Gundogan e Rodri. E Haaland, e, enfim, o City da Tríplice Coroa. Ou se vai acabar patinando na falta de entrosamento e de compreensão tática de uma equipe que mudou completamente a sua formação, mudou
quase que metade do elenco deve mudar de uma temporada para outra. Então, no geral, eu tô achando que o Barcelona e o Liverpool são as equipes que mais vale olhar para o que estão fazendo na janela como algo positivo. E acredito muito que o Barcelona está sendo mais certeiro, porque apesar do Liverpool ter contratado o melhor jogador da janela, que é o Wirtz, não era disso que o Liverpool estava sentindo falta. Não foi isso que faltou para o Liverpool na temporada passada. Faltou uma figura com capacidade goleadora. Darwin Núñez não dá para confiar. E até agora eles não foram atrás desse centroavante. Bora ver como é que vai terminar daqui até o fim de agosto. Davi K. Vale. Qual vai ser a maior dificuldade do Flick essa temporada? Será que nós vamos sofrer menos gols? Eu acredito que sim. E eu acredito que isso não passa por contratações. Eu vejo... E eu acho que é um instinto natural da maior parte da torcida acreditar que se tem um problema tem que contratar para resolver. E é assim que os times vão à falência, porque só tem 2 equipes no mundo que conseguem fazer 6 ou 7 contratações numa mesma janela. Manchester City e PSG, porque são equipes numa situação muito individual, uma situação muito especial. São equipes que são propriedades de países. Então quem está por trás do PSG é o Qatar. Não é um empresário muito rico do Qatar, é simplesmente o Qatar. Quem é que está por trás do Manchester City? Não é um grande investidor dos Emirados Árabes, é o país Emirados Árabes, né? São clubes-estado. Então eles têm dinheiro assim, infinito, e uma estrutura gigantesca para conseguir burlar, encontrar as brechas no fair play financeiro e, se forem descobertos, encontrar maneiras de evitar as principais punições. Você interpreta o que isso significa da maneira que você preferir. Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munique, Liverpool, Arsenal, qualquer outra equipe no planeta, independentemente de estar numa situação financeira positiva ou não, não vai conseguir trazer 7 ou 8 jogadores numa janela, só esses 2. Né? Então, se toda vez que você tiver um problema, você for contratar alguém para resolver, o clube vai falir. O clube vai desaparecer. E o Barcelona correu riscos de desaparecer por conta das imbecilidades do Bartomeu. Os contratos malucos e as contratações extravagantes, que na época que estavam acontecendo, você, torcedor, não se exima de responsabilidades, todo mundo aplaudia. Ah, gastaram 130 milhões no Dembélé, lindo, maravilhoso. Ai, que bacana. Não podemos perder os talentos, tem que trazer, não importa o preço. Aí a gente viu como terminou, né? Paga a multa do Griezmann, traz o Dembélé, renova com o Busquets. Busquets vai virar o top 5 jogadores mais bem pagos do mundo. E na época a galera aplaudindo. Não, Busquets é uma lenda, tem que receber salário assim mesmo. Dane-se se ele já passou dos 30 anos, dane-se se não tem ninguém oferecendo para ele isso, dane-se se a gente pode tentar negociar um patamar menor. O negócio é resolver rápido e todos os jogadores que agradem a torcida estarem no clube. Ali, ó, Barcelona viveu a maior crise financeira da sua história e correu sim. Se não fosse o Barcelona, se fosse o United, o Milan, a Inter de Milão, o Liverpool, se fosse qualquer outro clube no planeta, talvez a exceção do Real Madrid, fora Real Madrid e Barcelona, qualquer outro clube no planeta tinha falido. Porque o Barcelona tem o tamanho necessário para conseguir atrair talento, às vezes até de maneira voluntária. O cara vem para receber salário mínimo no Barcelona, porque ele quer jogar no Barcelona. Né? O outro clube que talvez, e ainda não foi colocado à prova, então não dá para ter certeza, talvez também tenha isso, é o Real Madrid. O Barcelona tem isso com certeza, porque foi colocado à prova e a gente viu que é verdade. Então, não se pode sair contratando loucamente. Esqueça isso. Ah, traz o Bastoni e o Gyökeres, traz manda embora o Araújo, vende o Araújo por qualquer preço, dane-se o preço. O importante é ele ir embora. Vai falir o clube. Certo? Então, até me desviei da pergunta inicial, mas era um desabafo que eu queria fazer faz um tempo. Acho que vocês perceberam. A pergunta do Davi Cavalli é sobre essa segunda temporada do Flick. A gente vai sofrer menos gols? E eu acredito que sim, mesmo que a gente não esteja contratando zagueiros. Que eu percebo a galera pedindo, mas por que não contratar zagueiro? Foi esse o nosso problema.
E eu acredito que não faltou talento defensivo para o Barcelona. O que faltou foram alguns ajustes no sistema de jogo, que na segunda temporada vai estar muito mais azeitado do que na primeira. Primeira temporada do Hansi Flick. A gente esqueceu isso porque logo no primeiro mês o Barcelona já estava praticando o melhor futebol da Europa. E aí a gente esqueceu que o cara tinha acabado de chegar, mas ele acabou de chegar. Vai para a segunda temporada agora. Agora que ele vai para a sua segunda temporada, aí sim, a gente vai ver um Hansi Flick que vai ter respostas para problemas que durante a temporada passada ele não tinha como resolver, porque o carro estava andando. Não tem como trocar o pneu de carro que está andando. Hansi Flick estava numa situação ali naquela reta final da temporada, final de abril e o mês de maio, que foi quando os problemas defensivos do Barcelona apareceram com força. O Barcelona tinha tido oscilações, mas jogos consecutivos tomando 2 ou 3 gols, independentemente de qual era o adversário, isso foi de abril para maio. Foi quando a gente viu o sistema defensivo realmente ruir e não conseguir se recuperar. O que ele poderia fazer? Improvisar uma solução na semifinal da Champions? Não. Ele tem que confiar no sistema que já foi testado e montado, porque apesar de estar sofrendo muitos gols, pelo menos estava ganhando. E torcer para sofrer gol e ganhar. É assim que tem que ir. O carro tá andando, não dá para trocar o pneu. Ah, mas ele tinha que ter tentado alguma coisa. Agora que a gente foi eliminado da Liga dos Campeões na semifinal, claro, é um diagnóstico muito simples, mas você imagina se ele faz alguma coisa diferente e a gente é eliminado? Era muito pior. Era uma situação de crítica muito mais efusiva, certo? Porque mexer nem sempre melhora. Às vezes, você identifica um problema numa vitória e quando você mexe para tentar resolver, você não só não resolve, como você piora o que estava dando certo e para de vencer. É importante uma temporada, como foi a que o Flick viveu, para ter esses problemas e no ano seguinte resolvê-los. O PSG foi campeão com o Luiz Henrique na sua segunda temporada. Não foi na primeira. Na segunda temporada do Hansi Flick, mesmo sem contratar zagueiro, eu acho que o Barcelona vai ter uma defesa muito mais sólida, vai ter um ataque ainda melhor e vai conseguir a almejada Liga dos Campeões, quem sabe até uma tríplice coroa. Góis09, ADM pretende fazer um evento reunindo os torcedores para assistir os jogos? Para quem não sabe, né, eu tinha essa proposta e eu cheguei a organizar eventos teste, aonde eu ia reunir seguidores, inscritos, pessoas que estão associadas aqui ao nosso conteúdo, para a gente assistir jogos do Barcelona, de preferência jogos grandes, que valessem a pena a galera se deslocar para assistir, todo mundo junto, né? No entanto, por questões de saúde da minha esposa, eu tive que abandonar essa proposta, e como é algo que não é fácil de organizar, eu acabei deixando para a temporada seguinte. Então, nessa temporada eu vou tentar. Se você tiver interesse, caramba, eu queria muito que fizessem na minha cidade, é só você mandar mensagem pedindo para levar para sua cidade, que a gente vai encontrar datas para ir em jogos grandes, fins de semana, portanto, geralmente vai ser jogo do Campeonato Espanhol, a gente consiga assistir Barcelona e Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid, Barcelona e Bilbao, enfim, jogos do tipo espalhados pelo Brasil inteiro, certo? Quando não estiver em Barcelona cobrindo o jogo em loco, estarei no Brasil fazendo eventos em cidades para a gente poder assistir os jogos juntos. Eu, enquanto organizava, tive muito a sensação que ia dar certo, a galera se empolgou e queria, mas infelizmente por questões pessoais não consegui aplicar. Na segunda temporada, na próxima no caso, vou conseguir, tenho certeza. _Carlos. Quem você vê como futuro substituto do Iñigo? No elenco acho que não tem. Substituto do Iñigo acho que não tem. Especialmente pela maneira que o Hansi Flick entende futebol. Ele não é o tipo do cara que bota o zagueiro destro pela esquerda. Para ele, tá muito fixado na cabeça. O zagueiro canhoto é pela esquerda, o zagueiro destro é pela direita. Tanto que ele chegou a pedir para deixar o Lenglet no elenco
para tentar fazer ele funcionar como um zagueiro pela esquerda, porque só tinha de zagueiro canhoto o Inigo Lenglet. Aí a diretoria falou, não, você não está entendendo, aqui não é uma questão de boa fase ou má fase. Aqui é uma questão da torcida já ter tanta raiva desse atleta que não tem mais como recuperar ele dentro do clube, ele tem que sair. E aí o Hans Flick acatou, falou, não, tudo bem, se tá nesse extremo, deixa o rapaz ir embora, mas gostaria de um zagueiro canhoto. E não tem. A tendência é que o Barcelona procure, talvez ainda nessa janela, dependendo de quanto fair play financeiro sobrar, dos nomes que estiverem à disposição e da venda do Christensen e ou do Araújo, tem muita janela para acontecer, a janela só fecha no último dia de agosto, pode ser que o Barcelona traga já agora. Mas o normal do Barcelona ter oportunidade de trazer um zagueiro que venha para botar a camisa e marcar uma época, portanto, o substituto do Inigo, não é um cara que vem para fazer parte do time, é um cara que vem para assumir a posição e ficar nela por muito tempo. A tendência é que isso só aconteça na próxima temporada. E aí tem alguns nomes. Os que eu lembro de cabeça, para mim, a preferência mundial seria o Bastoni, mas não se sabe se a Inter de Milão aceitaria vender e nem se ele quer sair. Ah, mas o Barcelona é gigante, mas às vezes o sonho do cara, o cara nasceu, foi criado no clube, tá ali há muito tempo, tem uma identificação com a equipe e não quer sair, pô. Ah, mas ele pode ganhar a Champions. O Totti não quis saber de ganhar a Champions, passou a vida inteira na Roma. Nem campeonato italiano ele ganhava direito, ganhou um. E é um jogador que tinha nível técnico para muito mais do que isso. O Real Madrid tentou contratar e falou, não vou, quero jogar na Roma a minha vida inteira. O Bastoni talvez não seja assim tão extremo quanto o Totti, mas me parece um cara muito identificado com a Inter de Milão. Deve ser difícil tirá-lo de lá. Se tem algum clube que pode, é o Barcelona. Ele já deu alguns sinais de que é fã do Barça e dos jogadores do clube. Mas mesmo assim não sei se é possível. E alguém que eu acho que é possível, mas que a gente tem que esperar para ver como volta da lesão gravíssima que sofreu, que é o Schlotterbeck. Até antes da lesão, eu inclusive citava como um nome que era interessante para contratar imediatamente, pela idade, pelo nível técnico, pela característica de boa saída de bola, velocidade, altura. Para mim era o jogador perfeito para se encaixar no time do Barça, mas ele sofreu uma lesão muito grave, a gente não sabe como ele vai voltar. A tendência é que ele volte só no final do ano, ou seja, lesionou temporada passada e ainda vai perder metade da próxima, e a gente não sabe como ele volta. E se ele voltar e não conseguir mais ter a mesma velocidade, a mesma explosão, o mesmo arranque? Lesões graves às vezes mudam a capacidade física do atleta. Se ele voltar e voltar no nível que jogava antes, eu apostaria nele. Fabrício 08_Mesquita. Por que a galera cai na pilha da mídia querendo queimar o Barcelona? Eu acho que... A pergunta boa, né? Eu acho que, assim, não se pode falar, não se pode generalizar. Já houve uma época em que foi pior, quando eu comecei a produzir conteúdo, eu sentia que era muito fácil convencer o torcedor do Barcelona que alguma coisa ia dar errado e era muito complicado convencer que ia dar certo. Eu acho que é uma questão cultural, né? A maneira em que se produz conteúdo sobre o Barcelona. Os vídeos e os posts que dão mais engajamento são os vídeos e os posts negativos. Você fazer uma crítica, você dizer que o Barcelona tá sem dinheiro, você, por exemplo, fazer um vídeo analisando a situação do Dani Olmo e chegar à conclusão que ele não vai poder ser inscrito, gera muito mais confiança do que quando você fala que ele vai ser inscrito. Então você não está diagnosticando equivocadamente. Entre aspas, queimar o Barcelona atrai mais atenção e convence mais gente do que o contrário. Mas é muito difícil de entender a raiz disso. Uma explicação possível é que durante muito tempo era verdade, né? Durante muito tempo, as previsões de catástrofe eram a realidade do clube, né? Da pandemia para cá, do 8-2 sofrido pelo Bayern de Munique, até a chegada do Hansi Flick, com um pequeno respiro naquele título espanhol sob a tutela do Xavi,
não pelo futebol jogado, mas pelo resultado conquistado. Nesse período de 2020 até o início da temporada atual, o normal era a notícia negativa se concretizar. Eu acho que a galera acabou se acostumando. E aí quando alguém aparecia para dizer, opa, peraí, o Dani Olmo vai ser inscrito sim, todo mundo olhava, até parece, notícia boa, pro Barcelona, tá maluco. E se alguém aparecesse para dizer não vai ser inscrito, ninguém pedia nem a fonte. Simplesmente acatava e acreditava. Eu acho que isso tem a ver com esse momento recente, que traumatizou a torcida do Barcelona. E eu acho que a mídia, como você citou, ela, assim, não vou dizer que nunca. Pode ser que às vezes ela tenha interesse de fazer um clube parecer maior que o outro. Claro, isso pode acontecer. Mas o normal, normalmente, na maioria das vezes, ela quer lucrar. Sim, não importa a emissora, ninguém tá ali para fazer caridade. Ninguém tá ali porque te acha gente boa. Ah, vou trazer um conteúdo legal pro cara, porque eu quero ver o povo feliz. Né? Isso aí é o Davi Luiz, que queria ver o povo dele feliz. O resto é negócio, é empresa, quer ganhar dinheiro. Então, se os caras estão percebendo que dizer que o Barcelona vai perder gera audiência, gera engajamento, gera retorno financeiro, eles seguem por aquele caminho, né? O editorial acaba sendo esse. A partir do momento em que a maré virar, e ao longo dessa temporada a maré virou, cada vez menos notícias negativas e cada vez mais notícias positivas, cada vez menos previsões catastróficas e cada vez mais previsões positivas, a partir do momento em que se percebe que é isso que está atraindo a atenção e dando a lucratividade esperada, é esse que vai ser o editorial escolhido, né? Então, à exceção das páginas de Instagram, que o dono não é um empresário, moleque, às vezes 20, 22 anos, que ele gosta de ser o diferentão, compartilha notícia falsa porque ele quer atenção. Tem várias páginas que são desse tipo, à exceção dessa galera, né, que seria, vamos dizer, um conteúdo semi-profissional. Um conteúdo semi-profissional, o cara nem vive daquilo, ou se vive, não leva tão a sério, é mais resenha do que esporte, é mais produção de conteúdo, provocação, resenha futebolística do que análise futebolística. À exceção desses caras, eu acho que a maré já mudou um pouco. Já não vejo mais tanto como eu via um ano atrás, quando a gente começou a produzir conteúdo lá no Instagram. Eu já não vejo mais tanto essa, entre aspas, perseguição. Embora, evidentemente, ainda exista. Alexandre Marcelo, 87. A vida em Barcelona tem um custo muito alto? E qual é a melhor praia de Barcelona? O custo é alto, mas deixa eu te dizer, ele é alto para quem vive com renda em real. Se você tem a renda em real, você vai morar em Barcelona, o custo de vida é alto. Mas, por exemplo, o salário mínimo na Espanha é 1.200 euros. É um pouquinho mais, mas esquece os quebrados. Bora arredondar, é 1.200 euros. Então, basicamente, o salário mínimo na Espanha é a mesma coisa que o salário mínimo no Brasil, só que em euro, pô. Irmão, tu ganha um salário mínimo na Espanha, tu vive tranquilaço. Seja em Barcelona, seja no interior. Percebe? Então, o padrão de vida da população de menor poder aquisitivo na Espanha é um padrão razoável, interessante. Muita gente gostaria de ter esse padrão de vida. Beleza? Então, para quem trabalha em Barcelona, ganha salário em euro e vive na cidade, é uma cidade com custo de vida acessível. O que destoa um pouco é o aluguel ou a compra de imóveis. Imóvel é mais caro porque é uma cidade turística. Inclusive tem algumas medidas que o governo catalão está estudando tomar para controlar o preço dos imóveis, porque está disparando muito rápido. Muito rápido. Todo ano aumenta 50%, 70%. Eu lembro que quando eu pesquisei os valores para me mudar para fazer o mestrado, o valor era 1
dos aluguéis que eu estava planejando na área que eu queria morar, e eu fiz com muita antecedência o planejamento. Quando eu fui executar esse planejamento um ano depois, eu não estou exagerando, tinha dobrado o valor. Então, imóvel, se você vai comprar ou alugar, mesmo para quem mora na cidade, é caro, porque é uma cidade turística, mas quando tu sai da cidade, o resto do país, os valores são mais acessíveis, até para quem ganha só um salário mínimo. Mas também é só isso. Se você for falar o preço da comida, o preço do transporte, o preço do lazer, sair para ir num restaurante, isso daí tudo é bem barato, bem barato. O que é caro em Barcelona mesmo, quando você se muda para morar, você não é um turista passeando pela cidade, você está morando na cidade, só imóvel. Beleza? Só imóvel mesmo. E a melhor praia de Barcelona, se você é turista, vale a pena ir na Barceloneta. Eita, fogos de artifício. Vale a pena você ir na Barceloneta, eu acredito que é a praia para os turistas a que mais vale a pena, porque é a mais fácil de você chegar, é aonde todos os turistas costumam se encontrar, tem várias opções de restaurante nos entornos, opções de lanche, casa de show, enfim. É a praia para quem quer curtir o momento e não vai voltar depois. Tá ali aquela vez e talvez, se vier a aparecer de novo por lá, é um ano depois ou mais do que isso. Mas se você mora na cidade, recém-chegado, quer conhecer, eu recomendo a praia de Llevant, que é já ali na parte do Poblenou, que é a praia mais longe da Barceloneta. Barceloneta é numa ponta, Llevant é na outra. Aqui não vai ter turista, os preços são mais acessíveis, tem menos gente, tá entendendo? Você vai conseguir curtir melhor. Mas assim, tu tá visitando a cidade, tu quer pra bagaceira, Barceloneta. Tu quer tranquilidade, é morador, não tá muito afim de muita gente reunida, preços altos, praia de Llevant. Próxima pergunta, Ig Sevidanes. Você prefere a renovação ou a saída do Ter Stegen? Cara, com a contratação do Johan Garcia, oficializado, o cara foi apresentado, a manutenção do Ter Stegen me parece um luxo desproporcional ao momento financeiro do Barcelona e de qualquer clube no planeta. Você ter um jogador no seu elenco que não vai jogar, sendo um dos 10 mais bem pagos, eu não lembro se o Ter Stegen está no top 5, mas no top 10 ele está com certeza, isso daí não é só um luxo, isso é um equívoco, é um erro administrativo. Então, agora que o Johan Garcia foi contratado e por tudo que se fala, ele veio para ser o dono da posição, o Ter Stegen tem que ser vendido, tem que sair. Não pode ficar. Você não pode ter... Se fosse um centroavante reserva, é uma outra parada. Ele pode entrar todo o jogo, contribuir com gols. Um ponta, um zagueiro, qualquer jogador de linha. A gente poderia mantê-lo pela experiência, pela capacidade de influenciar o resultado do jogo, mesmo atuando por 20, 25 minutos. Porque ele pode brigar pela posição e ganhar depois. Vale a pena você ter um jogador de linha, mas o goleiro é diferente. O goleiro é uma posição muito específica, muito especial, onde o Ter Stegen pode passar o ano inteiro sem jogar nenhum jogo e receber um dos 10 maiores salários mais altos da instituição. Então agora ele tem que sair, não tem mais jeito. Antes da oficialização do Johan Garcia, eu tinha a opinião de que não era uma emergência, o Barcelona não precisava resolver isso a qualquer custo, mas se fosse possível trazer o Johan Garcia, eu achava interessante uma troca por um goleiro de potencial e mais jovem, porque esse time que está sendo montado é um time de jovens. É um time sob a liderança de Lewandowski, Íñigo Martínez, De Jong, Rafinha, alguns nomes mais experientes espalhados pelo campo, sob a liderança desses caras, um time de juventude, de energia, de fome e que depois que se consolidar, vai passar 10 anos ganhando os principais títulos e se os adversários não se espertarem, ganhando todos os títulos. Então eu acho que sempre achei que fazia sentido, embora não achasse uma obrigação,
E nessa pergunta que você me faz, pós-oficialização, agora é obrigação. Tem que vender o ter Stegen. Flávia Nelov. Qual a tua sincera opinião sobre a permanência do Araújo? Apesar de tudo, não consigo achar ele ruim. Lembrando que isso ainda não está confirmado. A gente sempre fala isso. Não está confirmado que o Araújo vai ficar e que você vai ser vendido. É o mais provável, mas não está confirmado. E eu acredito que é um movimento de mercado interessante, porque o Christensen tem um acúmulo de problemas com lesões muito grande e na última temporada foi literalmente a temporada inteira. Ele pôde jogar um jogo no começo, depois 2 ou 3 jogos no final. Se isso se repete, a gente manteve um jogador que não vai render e que não é que foi do nada, meu Deus, ninguém esperava, de repente aconteceu. Já era esperado que ele tivesse problemas com lesões, porque é um jogador que tem problemas com lesões, é mais velho, tem um salário mais alto e é um jogador que a gente percebe que ele vai ficar incomodado se ele não tiver protagonismo. O Araújo parece já ter aceitado que ele vai ter que escalar uma montanha para voltar a ser titular. Ele é mais jovem. Ele teve problemas com lesões musculares no passado, mas já tem um tempo, desde que ele se recuperou da última. Os últimos 6 meses ele conseguiu atuar com razoável frequência. E talvez o detalhe definitivo, o Christensen não vai mais se revalorizar. Da agora em diante, o Christensen só vai valer menos. Então tá na hora de vender. O Araújo hoje tá em baixa. Eu vender o Araújo agora, eu tô vendendo ele pelo preço mínimo, porque ele não vai valer menos do que ele já tá valendo. Por conta do desempenho que ele teve no jogo contra a Inter de Milão e que a torcida apontou para ele e a justiça nisso. Ele não vai valer menos do que isso. E se ele tiver bons jogos, ele se recupera valor porque ele é um jogador de grife. O Araújo tem grife. Bora falar o português claro, o Araújo tem grife. Ele não precisa fazer uma temporada excepcional para voltar a ser alvo de grandes equipes. Se ele fizer uma temporada sólida, nota 6, como ele tem grife, ele já volta a valer mais do que ele está valendo agora. No momento, se a gente fosse vender o Araújo, ia vender por uns 35, no máximo 40 milhões de euros. Se ele tiver uma boa temporada, sem lesões, contribuindo bem, mesmo que vindo do banco, a gente já pode vender o Araújo por 50, 60 milhões. Se chegar uma oferta desse patamar agora, é claro que eu venderia, e a diretoria do Barcelona também, que eles não são imbecis. O problema é que não é o feeling, não é o sentimento que o mercado transmite. O mercado transmite agora desinteresse no Araújo. Se ele saísse agora, seria por um preço muito baixo. Por tudo isso, por toda essa questão de lesões, de idade e de possibilidade de revalorização ou não, eu concordo com a decisão de preservar o Araújo mais do que se preserva o Christensen, com um asterisco. Se chegar a oferta 60 milhões pelo Araújo, tem que aceitar. Porque ele não vai valer mais do que isso. Mesmo se recuperando. Ele não vai valer 90 milhões, como ele já valeu um dia, quando tinha 24 anos. E tinha se consolidado como um dos principais zagueiros do mundo. Pensando no aspecto, e a diretoria tem que ter isso em mente, tá? Se o diretor pensar única e exclusivamente no jogo de domingo, sem projetar os impactos financeiros das decisões nos próximos 3 anos, é o Bartomeu e a gente sabe o que acontece. O time quebra. O diretor tem que ter esse pensamento, pensando nesse aspecto de preservação da instituição. A venda do Christensen agora faz mais sentido que a do Araújo. E repito o asterisco. Se chegar a oferta de alto nível, mesmo agora, faz sentido o Araújo ser vendido. O mercado vai definir. Não pense que o Barcelona não vai vender o Araújo, não importa a oferta, e vai vender o Christensen, não importa a oferta. Tudo isso vai ser pesado. E a partir do momento em que se tiver os prós e os contras, aí sim vai se escolher qual dos dois vai sair. Hoje, pelo que o mercado transmite agora, a sensação que dá é que vale mais a pena vender o Christensen do que vender o Araújo, e eu concordo. As coisas mudam, bora ver o que acontece.
Beleza? Meus amigos, batemos o nosso tempo do vídeo de hoje. Tem algumas perguntas aqui que não vai dar para responder, como sempre, mas lembre-se, é só mandar lá. Fica com a gente lá no Instagram, manda a sua pergunta lá na caixinha, que cedo ou tarde você vai ser respondido. Mas por hoje a gente encerra. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ficou até o final é porque gostou, então deixa o like, se inscreve no canal. Por hoje a gente encerra. Aquele abraço e até o próximo vídeo.